Amigos da Atual TV, Canal 10, associados da nossa entidade de classe, área PB, vamos iniciar aqui mais um programa que para mim é o último programa que eu estarei gravando aqui durante essa minha gestão como presidente. E gravando como entrevistador, que na verdade sempre procurei me colocar como presidente da associação e não como entrevistador, pela dificuldade que é de se desenvolver em frente às câmeras. E por ser o último programa, eu escolhi especialmente um engenheiro que está iniciando, porque é o fim talvez dessa gestão, mas é a continuidade de uma nova geração. Eu estou aqui hoje, vou entrevistar o nosso colega, engenheiro civil, e vou pedir para ele mesmo fazer a sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, inicialmente, e também o pessoal todo que nos assiste, em especial os engenheiros e arquitetos aí da área PB. Perfeito. Eu me chamo Felipe Joen, que eu venho de Joinville. Certo. Sou formado engenheiro civil na Universidade do Estado de Santa Catarina, que antigamente era muito conhecida como FEG, né, a Faculdade de Engenharia de Joinville. Certo. Temos muitos colegas aqui, né, que se formaram na antiga FEG, né? Muitos pato-branquenses aí que se formaram na antiga FEG, exatamente. E estou recentemente na cidade de Pato Branco, estou aqui há 3 meses, mais ou menos. E em virtude do concurso do DENIT, né, pelo qual eu passei no ano passado e fui convocado. Perfeito, Felipe. Então, pessoal, nós vamos chamar aqui o nosso intervalo comercial e depois a gente vai fazer essa conversa com o nosso colega aqui, o engenheiro Felipe, que é meu colega do DENIT também, e a gente já retorna. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Felipe, eu gostaria inicialmente de perguntar aí, faz uma trajetória lá da tua carreira profissional. Você é bastante jovem, gostaria de saber a sua idade também, né? O que você teve de experiência profissional após sua formação, com que você atuou, né? Até você chegar hoje ao cargo concursado de engenheiro do DENIT, né? Perfeito. A minha trajetória, na verdade, é uma trajetória um tanto curta. Eu tenho 24 anos. Eu me formei na UDESC com 22, então eu tenho 2 anos de atuação na iniciativa privada como engenheiro civil. Mas a minha trajetória, na verdade, começa um tanto antes, na época dos estágios. Eu faço estágio desde o primeiro semestre da faculdade, né? Foi esse período que eu tomei para me decidir qual carreira eu ia seguir. Então, eu passei por várias empresas, fiz vários estágios, aprendi bastante coisa. Até criar gosto pela infraestrutura, pela parte de rodovias, de pavimentação, terraplanagem em geral, né? Saindo da faculdade, eu continuei no estágio que eu já estava, ingressei numa empresa de projetos, eu fazia projetos de infraestrutura, de terraplanagem, pavimentação, drenagem em geral, né, geometria. Certo. Eu fiquei 1 ano na empresa, então
Depois desse ano eu busquei procurar mais a parte de execução, tanto é para pegar um pouco de bagagem nessa parte de execução. Certo. E essa empresa você estava atuando mesmo em Joinville? Era em Joinville mesmo. Era empresa de Joinville também? Isso, Joinville, que é a minha cidade natal, né? Que até então eu morava lá, residia lá. E toda a minha trajetória como engenheiro foi lá em Joinville. Na sequência eu ingressei numa empresa de urbanismo, que inclusive é uma empresa de Londrina, no Paraná, mas eu trabalhava em Joinville. E eu acompanhava um pouco dessa parte de execução de obras de loteamento, de pavimentação, execução de infraestrutura, saneamento, que foi uma parte muito interessante, essa parte de infraestrutura, muito legal. Eu criei mais gosto por essa área. Certo. E recentemente eu ingressei aqui no DENIT, né? Estou há 3 meses aqui, estou gostando bastante. Eu posso dizer que o DENIT era um objetivo na minha carreira, né? Essa área de rodovias. E posso dizer que eu cheguei onde eu queria chegar mais cedo do que eu pretendia. Talvez numa avaliação posterior você vai dizer assim, cheguei na hora certa, cheguei no momento certo. Isso você vai talvez ter essa conclusão um pouco mais para frente. Felipe, você já estava diretamente ligado, né, à área de infraestrutura para o DENIT. Como foi a preparação? Como você, desde o momento que você soube do edital, a tua preparação, você acabou se dedicando bastante ou você acabou utilizando um pouco mais dessa tua experiência profissional? Como que foi propriamente o concurso até você chegar à classificação que você teve? Então, eu posso dizer que essa minha atuação na área de infraestrutura ajudou bastante mesmo, porque o que foi cobrado na prova do DENIT foi muito o que eu vivenciei na minha experiência profissional. Certo. Mas é evidente que isso exige algumas horas de estudo, um preparo, você tem que se dedicar um pouco e abrir mão um pouco da diversão para poder focar um pouco no concurso, né, nos seus objetivos. Perfeito. E graças a Deus eu consegui, né? Estou aqui hoje, estou muito contente. E aquilo que você falou realmente de que daqui a um tempo a gente vai perceber que foi importante essa entrada nova dos profissionais novos do DENIT, eu acho que realmente isso é interessante. Boa parte dos engenheiros que ingressaram comigo são pessoas da minha idade, né? Certo, uma geração nova. Geração nova. Hoje muita gente olha e fala, mas você já é engenheiro do DENIT, tão novo? E eu digo, é verdade, o DENIT recebeu hoje, nesses últimos tempos, muitos engenheiros novos. Principalmente porque o DENIT e a área de infraestrutura ela ficou um tanto de lado em nosso país, né? Se vocês pegarem o histórico, né? Mesmo que você não for profissional, estudando historicamente, né? A infraestrutura ficou abandonada aí por cerca de 25 anos, né? Então é comum você ver profissionais com certa idade, com uma idade mais elevada, né? Nós tivemos um vácuo durante um certo período, né? Exatamente, O país sofreu bastante, principalmente no período de 1990 a 2005, que foi um intervalo que pouquíssimo investimento houve na parte de rodovias. A nossa malha rodoviária sofreu bastante com isso aí. E o próprio órgão também, né? Perfeito. Que não recebeu investimentos. Então a gente chega aí, a geração nova de engenheiros chega realmente para oxigenar o órgão, para trazer novos conhecimentos, como está o mercado hoje e tomar novas iniciativas, melhorar o que já estava bom e o que precisa ser melhorado. Mas é um momento de investimentos, né? Por sorte ainda, né? Você vê como as coisas acontecem no momento certo. Você chegou no DENIT no momento em que o governo federal, mesmo o governo estadual, mas nós diretamente no DENIT, estamos recebendo investimentos, estamos recebendo financiamento para as nossas melhorias. Veja como as coisas vão se encaixando como o momento certo. Conte um pouquinho, você quando passou no concurso, você pôde optar pela sua região, como você chegou ao Paraná? Então, na verdade, o meu interesse inicial era prestar para Santa Catarina, mas nesse último concurso não abriu nenhuma vaga de engenheiro para Santa Catarina, a demanda estava nos outros estados, inclusive o Paraná. Certo. Então, como Curitiba é uma cidade próxima de Joinville e o Paraná é um estado bem parecido com Santa Catarina, prestei aqui no Paraná e acabei em Pato Branco, né? Certo. Acabei sendo lotado. Como foi? Parece que tem uma história que é bastante curiosa, mesmo dos seus colegas, né, em relação a Pato Branco, né? Você era, aparentemente, para aqueles que não conhecem, seria o fim do mundo, né? Muitos deles falavam que é uma cidade muito pequena e tal, não tem muita opção de lazer para quem é jovem, é muito frio, eles falavam muita coisa nesse sentido. Mas eu cheguei aqui e descobri que, na verdade, a cidade é maravilhosa, uma cidade muito boa. Fiquei contente, inclusive, de ter sido votado aqui. Estou gostando bastante, fui muito bem recebido, tanto pelo pessoal de Pato Branco, quanto pelo pessoal do DENIT. Certo. E pelo próprio pessoal da área, né, que me recebeu muito bem. Certo. E como você falou, eu entrei numa época agora que estão começando esses programas, que são o programa do CREMA segunda etapa, então entrei numa hora muito boa, teve um repasse muito grande de verbas do governo, a gente vai começar com
Você já deu uma estudada, conseguiu, como você está bastante recente, né, você conseguiu já visualizar o que será esse CREMA segunda etapa? Né? A gente até entrando no histórico do DENIT, você conseguiria explicar rapidamente o que seria, do que se trata esse CREMA segunda etapa? Sim, claro. Bom, basicamente o DENIT, ele sempre, até 2012 mais ou menos, o DENIT investia em muitos contratos que eram exclusivamente de conservação das rodovias. Certo. E com a chegada do CREMA, que já está na segunda etapa, né? Passou-se a se dar importância também para o restauro, né? A restauração das rodovias, o investimento em melhorias, em terceira faixa, em trevos, melhorias de sinalização, de geometria. E é isso que o CREMA vem trazer aqui para a região sudoeste, né? Que na verdade isso é muito importante aqui para a região, porque a gente sabe que o modal rodoviário aqui é o principal modal da região, né? O que dá o escoamento para toda a produção agropecuária daqui. Exato, ainda mais sendo a nossa região agrícola, né? Não essencialmente, mas bastante agrícola, né? Nós precisamos e utilizamos bastante, né? Então, mais uma vez, no momento certo. Exatamente. Felipe, e bem, esse programa aqui, pelo jeito, nós vamos ter rodovias, nós vamos abranger bastante rodovias. Já estão licitados esses programas de CREMA? Você sabe nos informar como que estaria? Bom, os programas de CREMA já estão licitados e com contrato assinado, inclusive um deles já tem ordem de serviço assinada, né? Mas o outro logo também vai ter ordem de serviço assinada, eu creio que em meados de fevereiro a gente já está iniciando com esses 2 contratos, né? Perfeito. E vai atingir, né? Me parece que até pode confirmar para mim, mas são 454 quilômetros de rodovias federais, só aqui no Sudoeste, né? Investimentos bastante significativos, né? Bastante significativos para a região. A nossa unidade local aqui de Pato Branco, ela é a que mais tem quilômetros sob jurisdição, né? 460 quilômetros, né? Certo. E vai ser um contrato muito importante aqui para a região, vai trazer muitas melhorias nas rodovias aí. E Felipe, você como hoje um engenheiro rodoviário recém-iniciado nessa área, né? É um engenheiro de infraestrutura. Nosso país vive um momento de investimento em infraestrutura. O que você tem desenvolvido? Suas atividades hoje dentro do DENIT, nesse início de carreira sua, o que você tem desenvolvido? Bom, Hélio, nesse primeiro momento, eu tenho tentado conhecer mais o trecho sobre a jurisdição da nossa unidade local, né, que é um trecho bem extenso, né? 450 quilômetros mais ou menos. Então, eu tenho procurado ir a campo, buscar quais são os pontos mais críticos das nossas rodovias, para tentar, né, atacar esses pontos primeiramente, resolver esses problemas, né? A gente percebe que as rodovias aqui elas têm bastante problemas em todos os segmentos, né? Uma rodovia ela é uma obra que dá bastante manutenção. Aqui a gente encontra, por exemplo, problemas de drenagem, né? Bueiros obstruídos. Isso, Felipe, até eu gostaria de perguntar assim, em termos de observação, né? Aquele programa que a gente chama do levantamento visual contínuo, né? Em termos de levantamento assim que você faz só de observador, o que você conseguiria colocar assim que nós temos os maiores problemas hoje aqui das nossas rodovias do Sudoeste? Sim, esse levantamento que você fala é o levantamento mais simples e o que a gente levanta mais informações sobre o que acontece na rodovia, né? E aqui a gente percebe realmente, como eu comentei, os problemas de drenagem, né? A gente tem bastante obstrução de bueiro, problemas de mato alto, a gente precisa de bastante roçado ao longo do nosso trecho, que muitas vezes encobre a sinalização. E nesse período, principalmente aí de muita chuva e muito sol, né? O mato cresce com uma intensidade, uma rapidez enorme, né? Exatamente, o crescimento da vegetação é muito mais rápido, né? Exige mais manutenção e aí, por vezes, acaba tampando a sinalização, acaba trazendo esses problemas. Às vezes as placas também precisam de limpeza, algumas placas precisam de reposição, placas antigas, placas apagadas. Inclusive, falando de sinalização, a gente tem um programa que está para começar no DENIT, certo. que é chamado BR Legal, certo. Que é um programa que vai investir recursos na sinalização, né? Que vai investir para melhorar a sinalização das rodovias, tornar as rodovias mais seguras. Então é um programa que, independente desse CREMA, independente da conserva, é um programa à parte, é isso? Um programa à parte, exatamente. Como a gente teve em épocas passadas o ProDefensa, né, que foi um programa que buscou implantar defensas ao longo das rodovias nos pontos onde eram necessárias, certo. O BR Legal é bem semelhante, né? Um programa que vai buscar fazer melhorias, só que em termos de sinalização vertical, sinalização horizontal, onde houver ponto crítico, onde houver necessidade de mais segurança, né? E como você tem feito, como que vocês técnicos do DENIT têm desenvolvido? Vocês foram a campo? Qual foi o trabalho para vocês identificarem, para vocês colocarem em campo assim as necessidades, né? Como que vocês fizeram? Então, inicialmente, para um programa como esse, em âmbito do Paraná inteiro, né, e do Brasil inteiro, a gente segmentou-se
para as ULs a demanda de serviço, então cada UL cuida do seu trecho, a gente foi a campo, fez o levantamento dos pontos críticos de sinalização, concentração de pedestres, esse tipo de coisa, né? Certo. A gente saber onde demanda mais segurança, onde os usuários precisam de mais segurança, onde a sinalização precisa ser implementada, melhorada. Ok, mas foi então um levantamento em loco mesmo, de observação, acidentes, né? A gente compilou uma série de informações, né? Foi tanto informações de projeto que a gente dispunha na UL, das rodovias, né? Para ver a geometria e um levantamento de campo também muito completo, para ver exatamente onde estavam esses pontos críticos que precisam ser melhorados, né? Perfeito. Eu até gostaria de relembrar aqui um professor que sempre comentava assim, e que o melhor amigo do homem, né, sempre ele comentava só o cachorro, o melhor amigo do homem, mas o melhor amigo do engenheiro é o concreto. Eu diria que hoje assim o melhor amigo do engenheiro de pavimentação seria o concreto usinado, né? Mas em compensação, o pior inimigo dentro de toda a área de engenharia seria a água, né? A água. Né, o que causa nossos defeitos, o que causa problemas para nós, né, são normalmente a água. Drenagem obstruída, né, ele desenvolve, é o início dos nossos problemas mesmo. Isso, essa teoria que ele colocava com certa graça, né, você concorda que seja mesmo o grande problema hoje? Eu concordo, com certeza. Na verdade, a drenagem, ela tem que prestar atenção na drenagem em qualquer obra que seja feita, não só de rodovias, né? Um professor meu dizia que para você fazer uma rodovia existem 3 jeitos. Drenagem, drenagem e drenagem, né? Porque para uma rodovia é muito importante fazer a drenagem, tanto para a segurança das pessoas que transitam na rodovia, dos veículos, quanto para a segurança do próprio pavimento, né? Perfeito. E da própria rodovia em si, do corpo do aterro e tal, né? A gente percebe isso aí, alguns trechos nossos aqui tem esse problema, né? Que com o bueiro obstruído, a água acaba não indo para onde deveria, para os corpos hídricos, né? Certo. Nós temos também problemas de escorregamentos de talude também, né? De escorregamento bastante. A gente tem uma região crítica ali na BR-373 que tem esse tipo de problema, né? Certo. E também tem os outros problemas com o próprio pavimento, né? Que quando a água começa a atingir as camadas do pavimento, o pavimento acaba sofrendo com isso e exige a implantação de drenos, né? Certo. Então. Perfeito, perfeito. Então tá aí, está aquilo que a gente até considerava uma certa piada, né? Comprovadamente, cientificamente, que realmente é o problema. A água é o grande problema que nós devemos tentar controlá-la, pelo menos, né? Exatamente. Viu, Felipe? Em seguida aqui, após a nossa chamada comercial, eu gostaria de abordar um pouco mais sobre a parte processual, né? Que você também tem acompanhado. Então vou pedir aqui para ouvir os nossos patrocinadores, né? E depois, logo em seguida, a gente vai dar continuidade a essa conversa. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco,
Então vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com o engenheiro Felipe, engenheiro do DENIT, né? Como a gente havia comentado no bloco anterior, Felipe, você tem dado também uma demanda, né, à parte processual. Comente com a gente principalmente, quais são as principais demandas, né, que você tem que atender, né, na parte processual aí, qual que são, cita alguns tipos de processos típicos que nós temos recebido lá. Perfeito, Hélio. Quando eu entrei no DENIT, ingressei no DENIT, eu percebi essa demanda do próprio órgão e da nossa unidade local, né, da parte processual. A gente tinha bastante processo, porque o DENIT também serve como um órgão de atendimento ao cidadão, então as construções às margens de rodovia, elas precisam ser comunicadas ao DENIT. E o DENIT, falando um pouco de rodovia, o próprio conceito de rodovia, muita gente pensa que é só a pista de rolamento. Certo. Na verdade, no próprio conceito de rodovia também está atrelado à faixa de domínio, né, que é a faixa de terra sobre a qual se assenta a rodovia. Certo. E a faixa de domínio é uma faixa de terras da União e que precisa ser respeitada, e por isso a exigência de toda a construção às margens da rodovia precisar ser comunicada ao DENIT, né? A gente percebe aqui na região, às vezes por falta de informação, às vezes até pelo fato do proprietário não querer perder o terreno, a gente percebe muita construção na faixa de domínio. A faixa de domínio, como você falou, é da União, e ela tem uma medida já pré-determinada, ela é variável por rodovia, como funciona aqui em nossa região? A faixa de domínio ela varia de acordo com a rodovia, às vezes de acordo com o trecho dentro de uma mesma rodovia, né? Ela é definida no momento do projeto, né? Que quando ela é definida são feitas as indenizações aos proprietários, a faixa de domínio passa a ser da União. Certo. E vai ser uma faixa de domínio utilizada para futuras melhorias, para implantação de marginal, duplicação da rodovia, né? E próprio segurança, né, de quem transita nas margens, né? Por segurança, para manter uma faixa de segurança do fluxo de veículos, né? E além da faixa de domínio também tem uma outra faixa também, né, que tem que ser respeitada. Sim, além da faixa de domínio, que é uma faixa de terras da União, existe a faixa de não edificante, que é a faixa de terras que pertence ao proprietário, mas que não pode ser edificada, né? Certo. Justamente por questões de segurança. Então, depois que a faixa de domínio ela for utilizada, quando a União fizer uso da faixa de domínio, ela pode fazer uso de toda a faixa de domínio e é preciso sobrar uma faixa de terras de segurança ainda, né? Certo. Se, por exemplo, é construída uma marginal no limite da faixa de domínio, a marginal não pode ficar colada numa edificação. Então, para isso, existe uma faixa não edificante de 15 metros. E essa faixa não edificante é o que a gente mais encontra problema de ocupação irregular, né? Então, a faixa edificante, ela já é pré-determinada por lei? A faixa não edificante é determinada pela Lei 6766 de 79, né? 79. Isso, que é o que determina a faixa não edificante de 15 metros. Certo, 15 metros já, então, independente da rodovia, essa faixa tem que ser respeitada. Dependendo da rodovia e da largura da faixa de domínio. A faixa de não edificante é 15 metros. Certo, e você vinha falando, então, que a gente acaba encontrando bastante questões processuais de invasão dessa área, é isso? Exatamente. Como eu falei, às vezes por desinformação, às vezes por interesse do proprietário em dar o máximo aproveitamento ao terreno, a gente vê muita ocupação de faixa não edificante, principalmente quando a gente chega próximo aos perímetros urbanos dos municípios, né? Perfeito. Que daí a ocupação é mais densa e a ocupação irregular da faixa não edificante é mais comum. Ok. E bem, deveria ser respeitado, e o DENIT emite as notificações e faz até as atuações, né, se necessário, né, Felipe? Exatamente, se necessário a gente faz a notificação, né, dá um prazo para o proprietário para ele apresentar o projeto ou então regularizar a obra, né? Até para esclarecer, né, a população, os demais profissionais mesmo, né, no momento que é feita a notificação, não é atendida, é o DENIT que dá continuidade, é mandado para a parte jurídica, como procede? Bom, a nossa superintendência aqui, a sede fica em Curitiba, né, então toda essa parte de avaliação é feita em Curitiba. Os projetos que são encaminhados para a nossa unidade local, a gente reencaminha para Curitiba para que lá sejam avaliados, né? Certo. E essa parte de notificação procede da mesma forma, né? A notificação ela é feita se o proprietário não se manifesta, né? Aí o processo é encaminhado para a Procuradoria Federal Especializada, que fica em Curitiba também. E daí são tomadas as providências jurídicas, né? E daí não está mais a parte administrativa, a parte técnica que seria desenvolvida já não cabe mais ao DENIT aqui. Seria então a esfera judicial federal. Exatamente. A partir do momento que o processo é encaminhado à Procuradoria, ele entra na esfera judicial e não compete mais ao DENIT dar continuidade a esse processo, né? Perfeito. Acho que isso fica um bom esclarecimento. A gente acaba deixando bastante claro que o quanto antes, então, se você receber a notificação, ou mesmo o ideal seria, antes de qualquer construção próximo à rodovia, que você faça a consulta, né?
para que você tenha um acesso regulamentado, né? Porque você não pode entrar de qualquer maneira na rodovia, né? Você tem que ter um acesso regulamentado, e depois que esgota essa parte técnica, vai para a parte jurídica, e nós não podemos fazer mais nada, né? Nós somos bastante cobrados, né, inclusive, sobre cobrados isso. Por conta disso, até porque as pessoas pensam que a gente, como engenheiro, a gente é responsável por esse procedimento judicial, mas na verdade não é, né? A gente deixa a cargo da Procuradoria. E aquilo que você falou de realmente das pessoas realmente cometerem esse tipo de infração é muito comum. Por isso até nesse programa do BR Legal que eu comentei no bloco anterior, a gente está fazendo observação para que sejam colocadas mais placas informando que construções às margens da rodovia devem ser comunicadas ao DENIT, né, que o órgão tem que ser consultado, principalmente nas proximidades dos perímetros urbanos, né, que muitas vezes as pessoas alegam desinformação. Né, muito embora não seja possível alegar desinformação da lei, as pessoas alegam que não conheciam, que não sabiam como proceder. Então a gente está buscando dessa forma informar o pessoal de que eles precisam da anuência do DENIT para a construção, né? Perfeito, a gente tem falado bastante de DENIT, que é nosso órgão federal, mas para deixar esclarecido até para quem não saiba, o DENIT é responsável pelas rodovias federais aqui em nosso estado, né? E daí quando você for construir a margens de rodovias estaduais, compete daí ao DR, né? Que é o órgão que atende regionalmente aqui, e tem inclusive uma sede aqui em Pato Branco também. Felipe, eu gostaria também de perguntar o seguinte, já que nós falamos de faixa de domínio, abordamos esse assunto, um problema que nós temos, quando é construída uma rodovia, principalmente a comunidade, o prefeito, ele solicita que ele passe próximo à sua cidade, né? E daí a gente vê com a urbanização, com o desenvolvimento da cidade, que ela se desenvolve em torno da rodovia, ela fica densamente ocupada, né? Me diga, soluções hoje para essas situações que nós temos aqui em nossa região, o que seria o ideal, como que nós poderíamos tratar essa ocupação? Então, Hélio, esse problema que você comentou, na verdade, é um problema muito comum e recorrente, né? Que é a questão das rodovias em perímetro urbano. Né? É um interesse do município que a rodovia passe nas proximidades dos limites do município, até porque a rodovia traz fluxo de veículos, ela movimenta comércio, movimenta a região. Só que o fluxo, né, o intuito da rodovia federal é dar fluidez ao trânsito, né? Não é ter muitos acessos, ter várias ocupações, é dar fluidez. A prioridade é de quem estaria na rodovia, né? Exatamente, a prioridade é o fluxo da rodovia, né? Que quando esse fluxo se mescla com o fluxo urbano, é que vem as complicações, né? Vem as conversões perigosas, vem a insegurança. Então, para a visão da rodovia, do engenheiro rodoviário, é muito importante que haja o contorno desses municípios, né? Certo. Que a rodovia passe na área rural e não na área urbana. Certo. E hoje que nós já tivemos, né, essa ocupação, nós tivemos exemplos como Cascavel e Maringá que fizeram seus contornos, né? Aqui na nossa região você poderia citar até alguns municípios aí que a gente já tem identificado, que você conseguiu identificar também, que necessitam desse contorno. Então, rodoviário, né? Ao longo dessas viagens que eu tenho feito pelo nosso trecho para conhecer um pouco ele melhor, eu identifiquei que alguns municípios aqui têm condições bem críticas nesse sentido, dos quais eu posso citar principalmente Barracão, né? Certo. Que tem bastante ocupação às margens da rodovia, Santo Antônio do Sudoeste também, Capanema, e aqui na nossa outra rodovia 158 tem também a cidade de Saudade de Iguaçu, que também é um problema bem grande, que a rodovia passa bem dentro da cidade e acaba se transformando numa avenida da própria cidade, né? Perfeito. Como aqui é nossa, né? Também é nossa Como cidade. A própria Pato Branco, exatamente, que também se mescla o fluxo de trânsito da cidade com o da rodovia, né? Perfeito. E, bem, procedimentos aí para a solução. Já se vislumbra, principalmente lá na região da fronteira, será que nós temos perspectiva rápida de uma solução, de um contorno, ou nós vamos ter que dar continuidade a essa fiscalização de faixa de domínio? Então, será que a gente poderia relaxar a fiscalização e deixar, quando vir o contorno, soluciona, ou não é esse o caminho mesmo? Eu acredito que não seja esse o caminho, até porque a obra do contorno é uma obra que leva tempo, né? Uma obra que precisa de projeto, de planejamento, de realocação de verba, né? Certo. E a gente tem que manter a fiscalização até não só pela ocupação de faixa, mas pela segurança, né? Então, certo. Por mais que daqui a alguns anos, não sei quanto tempo ainda, porque não existe previsão, vá sair o contorno das cidades, a gente não pode deixar de fiscalizar as rodovias atuais, porque o fluxo de veículos é muito intenso. Perfeito. De caminhões e de veículos de passeio.
Então a segurança acaba ficando comprometida. E lembrando, né, que pelo menos para nós, em termos de DENIT, não foi nos passado, né, que não existe previsão a curto prazo para esse investimento. Então, as fiscalizações continuarão e, lógico, a gente tem que exigir que seja regularizada essa situação, né, Felipe? Exatamente. Não existe ainda previsão para contorno de nenhum desses municípios que eu citei. E a gente precisa continuar com a fiscalização, então, né, até que a gente receba notícia de uma realocação de verba para esse objetivo, né? Uhum. A gente vai manter a fiscalização nos trechos e procurar sempre melhorar a segurança, né? Porque a segurança é o principal, né? Perfeito, perfeito. Eu diria hoje a segurança e o conforto do usuário nas nossas rodovias é o que leva a gente a colocar investimentos, né? Exatamente. Então a gente precisa dar esse conforto. Lógico que a gente gostaria de ter todas as rodovias duplicadas, né, sem buracos, a gente procura manter da melhor maneira, mas lógico, sempre faltam recursos. A construção civil, a construção civil eu gostaria de fazer um comparativo com pavimentação, você acabou trabalhando até, visualizando os dois. Os valores envolvidos são muito diferentes, a situação de verbas, necessidade de verbas, você acha alguma situação que ela converge ou você acha que eles realmente, pavimentação é um custo muito mais alto? Como que se avalia? Bom, eu vejo que em comparando as obras de edificações comuns com obras de infraestrutura, a gente vê que os orçamentos para obras de infraestrutura são muito mais altos, né? Uhum. Uma obra de infraestrutura envolve custos muito altos, até porque são grandes movimentações de terra, a própria pavimentação é uma obra muito cara. Então, em termos de valores, o repasse de verbas para uma obra de infraestrutura tem que ser muito maior, né? A não ser quando a gente fala de grandes obras de construção civil, que seria o caso de estádios, né? Mas daí a gente também já adentra na infraestrutura, né? Exato, isso já exige-se infraestrutura. Então, exatamente, é normal a gente ouvir falar, porque principalmente nossos órgãos fiscalizadores ficam sempre de olho bastante, né, na gente, e com toda razão a gente sempre está procurando deixar bem claro, sempre bem claro, mas eu acho que eles são um pouco mais visados, por isso que são muitos valores são muito altos, né? Exatamente, Hélio. Eu estive até olhando semana passada uma prévia do balanço de 2013 do DENIT, e a gente percebe que é um órgão que lida com um orçamento muito grande e precisa de profissionais capacitados. Cerca de 20% do orçamento geral da União de Investimentos está sob controle do DENIT, né? Que é sobre das obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. 20% do PIB, praticamente, é isso? Ou não chegaria a isso? Não chegaria. O DENIT lidou até 2013, outubro de 2013, com 13 bilhões de reais, né, nos contratos, na carteira de contratos do DENIT. 13 bilhões. E boa parte desse repasse do Ministério do Transporte vai para o DENIT, né? Então não seria do PIB, seria dos recursos destinados... do Orçamento Geral de Investimentos da União. Do orçamento, né? Dos orçamentos, perfeito. Felipe, bem, essa é um fim de uma conversa, né? Vamos terminando, fim de um ciclo também aqui dentro da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos. Acredito que você também venha participar, né, em breve aqui com a gente, né? Mas também é o início de novas obras, de uma nova temporada. De um período que você está vindo morar em Pato Branco, queria que se fizesse assim, uma rápida avaliação para a gente, né, do que você achou da cidade, se você pretende continuar com a gente aqui, o que você tem achado de trabalhar na área rodoviária. Te deixo à vontade para as considerações finais aí. Muito bem. Bom, a cidade de Pato Branco, eu gostei muito da cidade, foi muito bem recebida. A gente que vem de cidade grande, a gente espera uma mudança no cotidiano quando vai para uma cidade menor, né? Eu venho de Joinville, que é uma cidade que tem mais de 500 mil de habitantes, né? A gente veio para a cidade de Pato Branco, que tem aí beirando os 80 mil, se eu estou correto. Exato. E a gente espera uma mudança drástica, mas na verdade o que eu encontrei foi uma cidade muito parecida em termos de infraestrutura, de crescimento, uma cidade que está se verticalizando bastante agora, como no Brasil inteiro. E eu tenho gostado, fui muito bem recebido aqui pelo pessoal da área, com certeza vou fazer parte da associação. E a minha expectativa para o setor rodoviário principalmente com os programas do CREMA, é realmente a melhoria, né? É trazer para a região sudoeste do Paraná a melhoria nas rodovias. E eu tenho certeza que com isso o Brasil ganha muito, o Paraná ganha muito em termos de logística, né? Perfeito. De fluidez de escoamento de produção. E eu espero poder agregar o órgão aí, e conto com a sua ajuda, inclusive, Hélio, como supervisor da nossa unidade, e com a ajuda do pessoal da consultoria, o engenheiro Rafael também, que tem me ajudado bastante, para que a gente possa dar prosseguimento e proceder da melhor forma possível para a comunidade toda.
Bem interessante, bem lembrado, principalmente do Rafael, né? O Rafael Moreto, nosso colega lá, que é da consultoria. Seria até uma sugestão aí para as próximas entrevistas, né? O pessoal chamar o Rafael, porque a consultoria também desenvolve um trabalho bastante diferenciado e bastante interessante. Mais áreas que a gente pode apresentar, né, para os futuros profissionais e que a gente poderia se engajar. Pessoal, estamos encerrando então esse bloco, estamos encerrando esse programa e em breve retornaremos com mais entrevistas. Agradeço a todos por todo esse período.